Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Veja só. O Salmo 91, já falei inúmeras vezes sobre o Salmo 91, na sua exposição, com mensagens temáticas, textuais. E hoje eu quero me apegar aqui a esse versículo de número 3, mais uma vez, porque ele é um salmo de confiança e proteção. Muito próximo da literatura sapiencial. Ele não é uma promessa mágica de imunidade, mas uma declaração de fé relacional. Segurança nasce da comunhão com Deus, quero que você saiba disso. A estrutura aqui do versículo 1 e 2, temos a confiança pessoal do Senhor, do versículo 3 a 8, a ação protetora de Deus, onde entra o laço passarinheiro, do versículo 9 a 13, segurança daquele que faz do Senhor seu refúgio, e dos versículos 14 a 16, promessa divina em primeira pessoa. O versículo 3 inaugura a descrição objetiva dos perigos e da intervenção divina. O versículo 3 revela-nos que precisamos da intervenção divina. O versículo 3 se encaixa: sem mim, nada podeis fazer. Agora, existe uma exegese aqui do laço do passarinheiro, em termos hebraicos, laço par, P-A-C-H. É uma armadilha oculta, geralmente no chão. Essa expressão aqui do hebraico. Passarinheiro Yokesh, que é caçador especializado em capturar. Olha que coisa interessante. A imagem não é de violência explícita, mas de engano silencioso. Você está começando a me entender agora, não? Agora existe o significado teológico do laço. Primeiro, o perigo. Observe que o perigo não é óbvio. O laço não faz barulho, não assusta, não parece perigoso. Teologicamente, isso aponta para pecados sutis, falsas seguranças, ideologias sedutoras e auto-engano espiritual. O maior perigo espiritual raramente vem como ameaça aberta, mas como oportunidade atraente. Vou repetir para você entender. O maior perigo espiritual raramente vem como ameaça aberta, mas como oportunidade atraente. Existe aqui um equilíbrio teológico sem extremos. O que o texto não ensina? Imunidade absoluta ao sofrimento. Isso não existe, isso é utopia. Garantia de livramento automático. Fé como amuleto espiritual. Satanás tentou usar esse salmo de forma mágica lá em Mateus 4 e 6 e Jesus rejeitou essa leitura. Vocês conhecem muito bem. O que o texto ensina é que Deus é soberano sobre armadilhas visíveis e invisíveis. Quero fazer aqui um pequeno adendo. Todas as vezes que você for orar, que você se levantar, ou quando você for deitar, não esqueça de dizer: Deus, muito obrigado pelos livramentos no campo invisível. O livramento é relacional, porque Ele te livrará. O perigo espiritual é real, mas não final. Não esqueça isso. O laço do passarinheiro na vida prática. Aqui nós temos alguns exemplos contemporâneos do laço. Espiritualidade sem arrependimento. Isso aqui é um laço e muita gente não sabe, está na igreja. Vai para os montes, para as vigílias. Tem uma espiritualidade sem arrependimento. Pula, salta, grita, profetiza, sapateia, cospe fogo. Mas não existe arrependimento genuíno ortodoxo nessa vida. Doutrina sem amor. Vocês estão me entendendo ou não? Doutrina humana, exacerbada,
rígida, mas sem amor. Ativismo sem oração. Sucesso sem vigilância. Religião sem cruz. São sementes que parecem boas, mas escondem armadilhas. Porque a Bíblia pede que a gente busque os dons e, acima de tudo, precisamos do discernimento de espíritos. Porque o discernimento de espírito nos faz perceber armadilhas sutis, escondidas, ocultas, propostas que aparentemente são decentes, mas que por trás existe um laço infernal. Aqui nós temos algumas lições práticas que eu chamo de lições pastorais. Primeiro é vigilância espiritual. O pássaro cai no laço, não por ignorância do voo, mas por descuido do pouso. Você está me entendendo? Ore antes de decidir. Discirna antes de aceitar. Desconfie do que é fácil demais espiritualmente. Segundo, dependência diária. O texto não diz, ele te livrou. Ele te livrará. Isso aqui chama-se ação contínua. Agostinho de Hipona interpretava o laço como heresias sutis, orgulho espiritual, amor desordenado ao mundo. O laço não prende o corpo, dizia Agostinho, mas a vontade. Vocês estão entendendo? Prende a vontade. Por que muitas pessoas perderam a vontade de orar, de buscar, de jejuar, da leitura bíblica? Por quê? Porque a vontade caiu no laço. Você está me entendendo agora ou não? João Crisóstomo via o passarinho como figura do diabo, o passarinheiro como figura do diabo. Não ataca frontalmente, atrai pelo prazer, seduz pelo hábito. Para Crisóstomo, o livramento vem pela sobriedade e pela palavra de Deus. Cassiano e a espiritualidade do deserto, os monges do deserto associavam o laço aos pensamentos logismoi. Sabe o que é isso? Logismoi é uma palavra na tradição grega que são pensamentos malignos, desejos que vêm na mente, desejos infernais, desejo pelo proibido. Aquela expressão que Jesus usa lá em Marcos capítulo 7, quando ele fala que o que procede de dentro do homem, quando ele fala de adultério, prostituição, inveja, e no final ele fala loucura. O que é loucura? É aquela parte que está dentro de você, que você não ousa, que você não tem coragem para relatar ao seu mais amicíssimo colega de ministério. Eu quero trazer uma síntese final só para você entender e sair daqui mastigando essa reflexão. O laço do passarinheiro é real. O perigo é sutil, não escandaloso. Está escondido. O livramento é relacional, não mágico. Ele te livrará. Tem que ter relação, tem que ter comunhão. A vigilância é diária, hoje e amanhã, e depois. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não ignora os laços, aprende a reconhecê-los. Vocês estão me entendendo? Se Ló tivesse esse discernimento, teria percebido que por trás daquilo que ele julgou verde, como o jardim do Éden, estavam as cidades de Sodoma e de Gomorra. Se Davi tivesse discernido com cautela, não teria ido buscar Batseba para se deitar com ele, que ele tinha muitas mulheres no seu harém. Se Adonias tivesse percebido o perigo, não teria ido falar com Batseba para pedir Salomão, para pedir Abisague para ser sua mulher. Se Aminon tivesse discernido o grande malefício que ele praticou no território de Israel, não teria estuprado, violentado a sua irmã Tamar. Se Demas tivesse percebido o discernimento, não teria se afastado de Paulo, desamparado Paulo para ir para a cidade de Tessalônica viver sem lei, sem regra e sem normas.
Você está me entendendo ou não? Se Acabe tivesse percebido isso, não teria se relacionado com Jezabel, porque ele sabia que ela era filha de Etibal, rei dos Sidônios, protetor do culto a Baal. Geazi não teria ido buscar o que Eliseu rejeitou de Naamã, na cobiça desenfreada. Quem habita no esconderijo do Altíssimo não ignora os laços, aprende a reconhecê-los. Ei, cuidado, se você não reconhecer o laço, você vai cair. Eu vou cair, nós vamos cair. Todo cuidado é pouco. Baruch Hashem, Deus te abençoe.